Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar aqui agora um pouco sobre alguns recursos para você utilizar nas suas imagens. Existe uma infinidade de recursos para serem usados nas imagens no Photoshop. Vamos falar aqui de alguns, dar algumas dicas, algumas ideias, e aí você pode utilizar da sua criatividade e aí também pode te dar algum horizonte para entender melhor como é que funciona isso dentro do sistema. Tá bom? Então vamos a alguns recursos. Eu separei uma imagem aqui, ó, e vamos utilizar essa imagem como exemplo. Ok? Então vamos trabalhar em cima dessa imagem. Alguns dos recursos básicos é colocar uma imagem em preto e branco. Aqui, ó, imagem, ajustes, remover saturação. Automaticamente essa imagem já fica preto e branco. Existem outras formas de fazer isso. Vou dar um Ctrl Z aqui para voltar. Imagem, ajustes. Aí você tem aqui a opção aqui, ó, matiz, saturação. É uma outra opção legal. Na matiz saturação você pode deixar a imagem sem saturação e aí de repente você não quer que ela fique totalmente preto e branco, né? Que é só tirar ali um pouco das cores e tudo mais. Essa seria uma forma. Se tirar a saturação toda, ela vai ficar preto e branco também. E aí eu posso jogar um pouco de luminosidade ou tirar a luminosidade. A matiz aqui nesse caso não funcionaria, porque a matiz é uma troca de cores. Então como está preto e branco, não tem como utilizar da matiz. Mas se eu zerar aqui, ó, a saturação novamente e a luminosidade, você vai ver a matiz funcionando lá, ó. Beleza? Então esse botãozinho aqui, visualizar, também é sempre importante estar marcado para você ver o antes e o depois das imagens, tá bom? Dentre os muitos efeitos que existem no Photoshop, os mais legais deles, vamos dizer assim, estão ligados às máscaras, tá? Vou até colocar umas aulas de bônus aqui da parte de máscaras para vocês, mas vou tentar simplificar um pouco aqui como é que as máscaras funcionam. O que são as máscaras? Quando você tem uma imagem, né, que está uma camada aqui de plano de fundo, e você vem aqui e coloca um filtro, tá? Que são os efeitos do Photoshop. Vamos supor que eu quero aqui um efeito de desfoque. Vou escolher aqui o desfoque de caixa. E aí vou jogar aqui um desfoque, ó. Estou desfocando essa imagem. O que acontece? Ele é um efeito que está sendo aplicado em toda a imagem. Não são todos os casos, mas em alguns casos você quer realmente assim. Você quer um efeito que aplique em toda a imagem. Então vamos dar um exemplo. Você teria aqui um efeito que está aplicado na imagem toda. Vamos pôr um pouquinho mais, tá? Ok, e eu posso colocar um texto aqui em cima, tá? Vou colocar um texto aqui, vamos puxado para um vinho, uma cor vinho, e vou colocar aqui feliz Dia das Mães, um exemplo. Tá joia? E aí eu poderia vir aqui com uma outra imagem, talvez, colocar aqui também. E aí eu teria duas imagens, uma sobreposta sobre a outra. E aí assim, eu poderia trabalhar da forma que eu achasse necessário aqui, de acordo com a minha criatividade ou daquilo que eu desejo chegar no meu propósito, né, da minha imagem. Mas em boa parte dos casos, posso dizer que na maioria, você nem quer embaçar a imagem inteira. Quer ver? Vamos voltar essa imagem aqui no histórico, lá para o começo como ela era. E aí agora nós vamos fazer um processo um pouco diferente. Nós vamos pegar aqui esse plano de fundo, vamos duplicar esse plano de fundo, tá? E aí agora eu vou pegar o meu efeito e vou aplicar nessa camada que está por cima, tá bom? Eu vou usar um desfoque aqui de movimento, tá?
para ficar um pouco diferente. Não, eu vou usar um desfoque aqui de radial, desfoque radial, beleza. Escolher aqui a opção zoom, deixar aqui na qualidade boa, vou aumentar essa intensidade aqui para ficar bem, dá bem diferença ali na imagem, ok. Aí ele vai aplicar o meu efeito na imagem. Ah lá, beleza? Ele aplicou o efeito. Aí agora que eu vou usar a máscara, como é que eu faço? Eu vou clicar aqui nesse botão aqui, ó, que é um botão que adicionar máscara de camada. Quando eu clico nesse botão, ele vai criar algo aqui, ó. Você vai ver na hora que eu clico lá, ó, ele criou uma máscara. Essa máscara, ela tá ligada à ferramenta que a gente falou antes, pincel. Tá? Então, quando você trabalha com pincel dentro de uma máscara, ele tem uma função muito específica. Tá? Então, assim, se você ver ali, agora eu tenho duas coisas que eu posso clicar, ou eu posso editar a máscara, ou eu posso editar a própria imagem. Tá? Nesse momento eu quero editar a máscara. Como é que eu vou fazer? Clico na máscara, clico na ferramenta de pincel, tá? Que é o mesmo atalho que a letra B. Vou aumentar aqui, ó, o tamanho desse pincel, tá? A dureza aqui vou deixar em 40% aproximadamente. Beleza. Aí agora eu tô com a ferramenta de pincel e com a minha máscara selecionada. É importante que aqui, ó, as cores de frente e de fundo estejam no padrão. Se não tiver, é só você apertar a letra D. Vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos supor que eu escolhi aqui o vermelho, o rosa, tá? Ele não ficou rosa porque está uma camada selecionada. Se tivesse aqui, ó, ele ia aparecer a cor que está lá. Mas tudo bem. Se aqui eu voltei para a camada e aperto a letra D de dado, ó, ele volta para o padrão. E tem um atalho legal aqui, que é a letra X. Então a letra D volta para o padrão e a letra X altera lá, entre lá, ó, alterna entre o branco e o preto. Para que isso? Onde que eu vou utilizar isso? Se tiver branco, ele mostra a camada. Se tiver preto, ele tira da camada. Tá? Então nesse caso está branco. Se eu clicar aqui, ó, e arrastar, tô clicando e arrastando aqui, não acontece nada, porque a minha camada está toda aparecendo, essa camada aqui, ó. Quando eu aperto X para alterar entre o preto e o branco, eu posso ir clicando, ó lá, onde eu quero que apague da camada. Aí quando eu vou lá e vou apagando, ó, ele vai moldando, vai montando, ó lá. Olha lá como é que tá ficando o desenho da minha camada. Entendeu? Eu vou aqui, ó, e vou contornar aqui a foto, ó, onde eu quero que fique aparecendo. Ah, mas aí ficou esse cantinho aqui que eu não queria, tudo mais. Aí você aperta o X, vai voltar, ó. Vai acontecer o contrário, vai voltar o branco para frente. Olha só, se o branco estiver na frente e eu passar no rosto dela, ó, volta tudo daquele jeito. Então eu posso fazer aqui, ó, e arrumando, ó, de acordo com aonde eu quero. Aí aperto X, aí daqui do meio eu quero deixar sem embaçar, né? Nem o rosto. Vou tirar essa parte do cabelo aqui, depois a gente arruma, ó. Apertei o X para trocar e vou vir aqui contornando melhor. Opa. Beleza? Legal, né? A gente também tem a opção de fazer o contrário disso. Vou te mostrar uma forma de fazer o inverso. Dependendo da imagem, você pode achar mais fácil, tá? Então, uma coisa que eu já vou fazer antes de te mostrar o próximo exemplo, quero te mostrar que aqui na minha camada de máscara, ele não tá 100% pretinho ali. Então, é bom eu apagar essa aqui, ó, ver, olha lá, os pedaços da imagem que faltaram. Eu apagar e apagar agora aqui, ó. Aí eu apago
e volto com o plano de fundo. Aí, beleza, agora ficou legal a minha camada. Agora existe a forma de fazer o inverso, quer ver? Vamos voltar a minha imagem lá para o ponto zero dela. E agora a gente vai incluir uma máscara, mas a gente não vai incluir do jeito que a gente fez a primeira vez. Olha só, vou pegar aqui, vou duplicar essa camada, ó, criou uma cópia. Então agora vamos aplicar aqui um novo filtro. Vou escolher um filtro diferente agora. Vamos pegar um filtro artístico aqui, ó, de aquarela, por exemplo. Aí aqui, dentro dessas opções de filtro, você pode ir clicando para conhecer e alterando aqui, ó, detalhe do pincel, intensidade da sombra, tudo para você poder conhecer melhor. Aqui o zoom está de 100%, mas talvez um zoom menor aqui para a gente poder enxergar melhor. Lá. A imagem, tem o mais e o menos ali também, ó. Menos e o mais, tá? Olha lá, ele deu um efeito de aquarela, desenhado. De repente eu quero que esse detalhe aqui seja menor, menos detalhe no pincel. Eu vou tirando aqui e ele vai alterando lá. A intensidade da sombra, ó, ele vai alterando. Se eu usar um outro exemplo aqui, esponja. Olha lá, ele altera a imagem. Na hora que eu dou OK, ele automaticamente já aplica esse efeito, tá? E além do efeito que a gente jogou aqui do filtro, eu ainda vou colocar essa imagem da frente aqui em preto e branco, tá? Ajustes, remover saturação. Ah lá, coloquei uma imagem em preto e branco. E além disso, né, para usar mais ainda dos recursos que eu posso ter no Photoshop, eu vou vir aqui em imagem, ajustes, levels, níveis, né? Vou vir aqui em níveis e vou dar uma estourada no branco, porque toda imagem em preto e branco é legal você estourar o branco, né? Dar um efeito diferente para aquela imagem e fechar os tons escuros, que é o que faz essa ferramenta níveis. Ela é dividida em 3 partes: parte dos tons claros, tons escuros e os tons médios, tá? E aqui você pode editar a imagem de acordo com o que você preferir, do seu objetivo, tá? Ok, então aqui eu estou com essa imagem. E aí agora, ao invés de eu clicar nessa ferramenta aqui, que criar a camada, eu vou criar uma camada também, mas eu vou vir aqui em camada, máscara de camada, ocultar todas, tá? Aquele botãozinho ali do canto, né, na barra de propriedades da camada, ele é como se eu tivesse ido no revelar todas. É a mesma coisa. O revelar todas, ela fica todo branquinho, ó. Vou dar um Ctrl Z e vou clicar ali, ó. Você vai ver que a camada fica toda branquinha. O que é o ocultar todas? Máscara de camada, ocultar todas, olha lá. É que ela fica toda preta. Agora o meu processo é inverso. Eu vou escolher agora o que eu vou mostrar da minha camada. Tá joia? Então, ó, ferramenta pincel, sempre que eu trabalho com camada, eu escolho a ferramenta de pincel. Eu tenho que ter certeza aqui, ó, que tá zerado, então a letra D zerou, tá bom? Posso escolher aqui o meu tamanho. Vamos escolher aqui um tamanho que a gente vai trabalhar. A dureza aqui, vou abaixar um pouquinho. Tá joia? Então isso aqui é de acordo com o que você for trabalhando e for ganhando experiência e entendendo como é que funciona. E aí agora, como tá no branco, ele vai mostrar, né? Como aqui, ó, nas minhas cores de frente e de fundo, a cor que está na frente é o branco, ele vai mostrar a camada. Então, que camada que ele vai mostrar? A camada que está preto e branco. Então, eu vou fazer isso aqui na parte de trás, ó. Então, eu vou fazer aqui primeiro contornando. Se eu quiser mais detalhes, eu posso diminuir, né, o meu pincel, deixar o círculo ali menor, e posso dar um zoom, chegar mais perto da imagem para eu ser mais perfeito, né? Porque aqui eu estou querendo ser ágil para poder te explicar o recurso, como funciona. Então olha só o que aconteceu com a minha imagem. Ele criou já o contorno do que eu fiz. Aí agora eu vou aqui clicar no olhinho e sumir com o plano de fundo. E vou vir aqui, ó, vou aumentar um pouquinho aqui com abre chave, fecha chave, também aumenta e diminui o círculo, ó. E
vou preencher aquele vazio ali, ó, que é onde quero jogar a minha imagem, né, meu efeito. Preencho tudo. Se você quiser ser, né, mais perfeccionista, ver onde está mais certinho, você pode vir aqui criar uma camada, ó, colocar essa camada aqui embaixo e preencher essa camada de alguma cor, uma cor com alto contraste da imagem, né? Olha lá, ó, aí já sei que aqui, ó, faltou para ficar melhor, aqui, ó. Aí agora eu sumo com essa camada daqui, que ela não vai ter utilidade, e volto com o meu plano de fundo. Aí, olha que bacana. E aqui eu ainda consigo editar, eu clico lá na minha máscara de camada. Ah, eu quero fazer um ajuste fino ali, então vou dar um zoom, ó, Ctrl+, rola aqui, vou rolar aqui para baixo. Vou diminuir aqui o tamanho para a gente conseguir ser mais específico. Ó, clico lá na minha camada, tá branco, no caso eu quero que fique preto na frente para poder remover. Então X, vou lá, ó, não, é o contrário mesmo, era branco para aparecer a camada de fora. Ó. Aqui também posso ser mais detalhista. Tá vendo? Eu posso abusar aqui dos ajustes finos. Ctrl 0 para mostrar a imagem por completa. E olha aí. Olha a minha imagem, o antes e depois dela. Vou voltar para a ferramenta mover. Aí eu tenho aqui, ó, como ela era e como ela ficou. Beleza? Então assim, os recursos de imagens são muitos. A gente não teria como falar de todos aqui, né, num curso básico de Photoshop, que é a nossa proposta aqui, a gente explicar o Photoshop de uma forma mais básica, mas também ampliar o seu conhecimento, ampliar os seus horizontes, né, das possibilidades que você pode trabalhar com o Photoshop. Então esse aqui é um dos recursos bem bacana. E aí, dentro de filtros aqui, você tem um monte de filtros, você tem centenas aqui de possibilidades que você pode juntar um filtro com outro e utilizar juntamente com os filtros os ajustes de imagem. E aí você vem aqui, mexe na matiz, na vibratilidade. São todos recursos que eu recomendo que você abra uma imagem, vai clicando e vai vendo. Ah, isso, faz aquilo, é muito legal. E aí você fica bem satisfeito. Rotação da imagem, né? Você quer girar para um lado, girar para o outro, sentido horário, sentido anti-horário. Então são coisas que você tem aqui, ó, dentro de imagem e dentro de filtro, que você pode se divertir à vontade em trabalhar com imagens no Photoshop. Tá joia? Qualquer dúvida, pode chamar a gente no WhatsApp, pode, né, comentar aqui na própria Hotmart Club, ou aonde você, da forma que você desejar entrar em contato com a gente, para a gente poder te ajudar e você aprender Photoshop da melhor forma, mais fácil e melhor forma, como a gente diz na nossa página, a nossa intenção é ser específico. Então o que você precisa é o que você deve encontrar para poder agilizar. Tá joia? Um grande abraço e até a próxima.